Essa noite que o Senhor preparou para nós cultuarmos a Ele aqui na igreja. Culto acontece todos os dias. É verdade ou não, gente? Sim, a gente não só cultua Deus aqui na igreja. A gente cultua Deus na nossa casa, no nosso trabalho, nos nossos afazeres domésticos. E aqui então nós vamos cultuar Deus na igreja, um pouquinho diferente. Então você é bem-vindo aqui entre nós. E Deus vai falar com você com certeza essa noite, tá bom? A gente agradece a vida da Marina, do Emerson, o filhinho, como que ele chama mesmo? Arthur. Eu assim, tinha em mente que era Arthur, mas eu falei, não vou cometer gafe, né? É muito bom tê-los aqui com a gente, viu? Ela é de casa já, o Emerson também conhece já a nossa igreja aqui. O restante também, todos são de casa? Amém. Então vamos abrir a Bíblia em Hebreus capítulo de número 11, por favor. Hebreus capítulo 11, nós leremos a partir do versículo de número 23. Eu vou ler o texto, a minha tradução é a Nova Almeida Atualizada, então às vezes pode ficar um pouquinho diferente da sua tradução, mas eu gostaria de ler através dessa tradução aqui. Diz assim: pela fé, Moisés, nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pela fé, Moisés, quando já homem, feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes, permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e o derramamento de sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé, atravessaram o Mar Vermelho como por terra seca, tentando os egípcios, foram tragados de todo. Vamos orar? Senhor, muito obrigado pela Tua palavra. Tua palavra é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para o nosso caminho. Que o Espírito de Deus possa usar minha vida nessa noite, para revelar e para trazer aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Nós oramos pelas pessoas que estão aqui na igreja, por aqueles que estão em casa, e que toda distração, toda confusão do inimigo caia por terra em nome de Jesus. Que as nossas mentes e corações sejam levados cativos ao Senhor nessa hora, em nome de Jesus, amém. Eu quero falar hoje um pouco sobre a fé, na perspectiva da vida de Moisés, e na história de Moisés. A gente sabe que Moisés foi um milagre. Moisés não era nem para nem estar vivo na época em que ele nasceu, porque havia um decreto de Faraó, que toda criança do sexo masculino que nascesse naqueles dias, elas deveriam ser mortas. Então nesse texto aqui fala um pouquinho desses episódios que aconteceram na vida de Moisés. Moisés está na galeria da fé. Hebreus capítulo de número 11 fala da fé e de todos que viveram pela fé. Não todos, mas alguns deles que viveram pela fé, eles são retratados nesse capítulo de número 11. Então eu vou pegar só um recorte aqui e falar da vida de Moisés e ver como ele enfrentou com fé a vida dele e os problemas que ele enfrentou também. É interessante a gente falar de Hebreus capítulo 11, versículo 1, para explicar um pouco sobre a fé. O que é a fé? É a certeza e convicção de fatos que nós não vemos. Então, eu acredito naquilo que eu não estou enxergando. É fácil viver pela fé? O que vocês acham? Não é fácil. Porque
nós seres humanos, a gente está acostumado, né? Como Tomé, a gente tem que ver para crer. Para andar com Deus não é assim. A gente crê em primeiro lugar, e depois a gente vê a glória, o poder e os milagres dele se manifestando na nossa vida. A Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque a falta de fé desagrada ao Senhor. A falta de fé faz com que Deus se entristeça, porque Ele é o Pai nosso, e Ele quer que a nossa confiança esteja colocada na presença dEle. E quando nós falhamos na fé, automaticamente nós desagradamos a Deus. É a mesma coisa de você que tem filho falar numa piscina dizendo: pula filho, que o pai está aqui. E a criança fica naquele pula, não pula, pula, não pula e não pula. O coração do pai, de que jeito que fica? Triste, porque a criança tem o pai como seu herói. E se ela não pula, automaticamente ela não confia no pai. O nosso Pai também celestial, ele trabalha da mesma forma. Ele quer que a gente creia nele. O pior pecado que a nação de Israel cometeu contra o Senhor não foi somente a idolatria, a murmuração. O pior pecado foi a incredulidade. E esse pecado a gente continua, ou alguns, continuam cometendo até o dia de hoje. Eu olho para uma situação adversa e o meu coração, por não ver e não enxergar aquilo que Deus pode fazer, a gente abriga dentro do nosso coração a incredulidade. Então, a nível de introdução, a gente precisa entender que para andar com Deus, nós temos que ter fé. Nenhum dos homens e de mulheres que caminharam com Deus, eles caminharam sem ter fé, todos eles. Se a gente pegar de Gênesis até Apocalipse, a gente vai ver que os homens e mulheres que se destacaram, eles se destacaram justamente pela fé e pela crença e na confiança que eles tinham no Senhor, tá bom? Nós vamos falar então de 4 tipos de fé, que é demonstrada aqui por Moisés. A primeira delas é que a fé vence o medo. Você pode falar comigo? A fé vence o medo. A fé vence o medo. E como que a fé vence o medo? Vamos ver aqui no texto, no versículo de número 23, por favor, diz assim: pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. O que o texto informa? Ele informa que Moisés, quando ele nasceu, ele ficou escondido durante 3 meses. Imagine você esconder um filho durante 3 meses. E quando a gente fala que ele escondeu, ou a Bíblia fala, verdadeiramente ele ficou escondido. Porque havia um decreto de Faraó. Havia um decreto que toda criança do sexo masculino deveria ser morta. Só que as parteiras, elas ficaram com medo. E no caso de Moisés, elas não disseram que Moisés havia nascido, então a mãe de Moisés teve ele ali por escondido durante 3 meses, porque a criança era formosa. E a Bíblia relata que eles não ficaram com medo ou amedrontados diante do decreto do rei. O que isso tem a ver? Que a fé, gente, ela tem que ser maior do que o medo. Você crê que Deus existe? Você crê que Deus está presente na sua vida? Então que essa fé possa inundar o seu coração e que o medo que existe dentro de você possa dar lugar à confiança. A Bíblia fala que o perfeito amor lança fora todo medo. A gente vivendo nesses quase 2 anos de pandemia, uma das coisas que mais as pessoas estão sofrendo é a questão do medo. E o medo gera ansiedade, o medo gera depressão, o medo gera angústia, o medo gera sofrimento e tantas outras coisas podem ser ocasionadas pelo medo. Problemas de dores, problemas no estômago, na coluna e tantas outras coisas, porque a gente fica preocupado e o medo começa então a tomar conta da nossa vida. A primeira lição é que
a nossa fé, ela tem que vencer o medo. Como que eu faço isso? Como que eu venço o medo? Pela fé. Nós só vencemos o medo de algumas formas. Primeira delas, ter uma vida com Deus, através da oração e através da meditação da palavra do Senhor. Se eu não tiver uma vida devocional com Deus, eu não consigo vencer o medo. O medicamento ajuda, as terapias ajudam, mas o único que pode entrar lá dentro do seu coração e arrancar o medo é o Senhor Jesus. É só Ele quem pode fazer isso. Eu falo por experiência própria. Quantas vezes eu acordava à noite em períodos difíceis e o que me fazia dormir e descansar era a oração e ouvir a palavra de Deus. Não tem outra forma de vencer o medo. Através da comunhão que nós temos com Deus, a incredulidade ou o medo, a insegurança, as incertezas, elas começam a se rebaixar e a confiança então volta no nosso Senhor, que é aquele que tem cuidado de cada um de nós. Então a fé, ela vence o medo. Essa mulher aqui, que era a mãe de Moisés, diz que ela não ficou com medo pelo decreto do rei. Lembra de algumas outras histórias? Sadraque, Mesaque, Abednego, Daniel, havia um decreto e eles não ficaram com medo. Eles diziam: nós iremos para a fornalha, nós iremos para a cova dos leões, mas nós não negaremos o nosso Senhor, a fé no nosso Senhor. Então que nessa noite o seu coração possa ser preenchido com essa fé, e que o medo, a preocupação, as incertezas caiam por terra em nome de Jesus. Segundo ponto aqui, a fé também, ela determina as decisões que nós tomamos na vida. Então diga: a fé determina as decisões. Vamos ler o versículo de número 24 a 26, vamos lá. Diz assim: pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus e usufruir prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. O que isso tem a ver? A fé, ela determina as decisões que nós tomamos. O que é mais fácil, irmão, de Moisés fazer? Ou que ele poderia ter feito? Se você nascesse, porque Moisés ele foi adotado pela filha de Faraó. Vocês lembram da história? E aí, isso quer dizer que Moisés teve a vida dele transformada. Moisés ele sai de uma família talvez pobre, que era escrava, e na verdade os judeus eram escravos nessa época. Ele sai dessa condição e ele agora se torna o filho da filha de Faraó. Percebe, irmãos, que é muito mais fácil para o ser humano viver num palácio real do que viver numa casinha de sapeu, assim por diante. Só que a fé determinou uma decisão que ele tomou na sua vida. E a fé tem que determinar também as nossas decisões. Todos os dias, irmãos, nós temos uma escolha a fazer, todos os dias, várias escolhas, não uma, várias. Uma delas é decidir pela fé, é decidir com a direção daquilo que Deus tem dado a nós. O que é mais fácil? Seguir a multidão ou nadar contra a correnteza, ou contra a multidão? O que é mais fácil? Seguir a multidão. É muito mais difícil você nadar contra a correnteza. É muito mais fácil você se entregar e falar assim: não, deixa a vida me levar, a vida leva eu e vamos que vamos. Moisés não fez isso. Ele sai da casa de Faraó e também da sua filha, e diz que a palavra que ele preferiu ser maltratado, é isso que a Bíblia fala, junto com o povo de Deus, do que usufruir prazeres transitórios do pecado. Lembra num paralelo aqui da vida de Daniel?
A decisão que ele tomou foi baseado na fé e na crença que ele tinha de que Deus era Senhor na vida dele. Todos os outros jovens que foram escolhidos para estar ali diante do rei, eles comeram das iguarias que o rei oferecia. E Daniel decidiu firmemente no seu coração de não comer das iguarias do rei. Diz a Bíblia que ele ficou um período comendo somente legumes, 21 dias, né? Comendo legumes. E a palavra fala que depois desses 21 dias, o que estava ali responsável de cuidar desses jovens, ele viu que a aparência de Daniel era bem melhor do que a aparência daqueles que estavam comendo das iguarias do rei. Sabe o que isso quer dizer? Que a fé de Daniel fez com que ele tomasse a decisão e a escolha certa para a vida dele. A maioria comeu da comida do rei, mas Daniel falou assim: eu não sou a maioria. Lembra de quando nós éramos crianças e a gente chegava para o nosso pai e para a mãe e falava assim: eu tenho uma festinha para ir, o senhor deixa eu ir? O pai falava o quê? O pai antigo, né? O pai antigo falava assim: não, você não vai. E a gente falava: mas por que eu não vou? Ele falou: porque você não vai, eu sou seu pai. E sabe o que a gente falava? Pelo menos eu. Mas os meus colegas vão, os colegas da classe, os vizinhos. Aí o pai antigo falava: mas você não é todo mundo. Está vendo? Você já sabe decorar aqui a palavra. A decisão ou a fé, ela determina a decisão no nosso coração. Nós não somos todo mundo. Nós somos filhos e filhas do Senhor. Não é porque um colega de classe, da faculdade, está fumando um baseado que você deve fumar também. Não é porque o colega de classe está saindo na balada, na noite, na bebida, na prostituição, que você vai seguir a maioria. A escolha é nossa. A fé que nós temos determina as decisões que nós tomamos. Eu não quero, eu vou tomar outro rumo. E é tão interessante que ele fala assim, que ele preferiu ficar com o povo de Deus sendo maltratado do que usufruir dos prazeres transitórios que o pecado ia trazer, ou que o Egito e o reinado ali de Faraó iriam proporcionar para a vida dele. Que a fé determine também as suas decisões e as suas escolhas. Irmãos, pelo pouco que eu tenho de vida cristã, é muito mais fácil ceder às nossas vontades do que ter fé e seguir a vontade de Deus. É muito mais fácil. Mas o que Deus quer é que nós tenhamos fé nele, ouça e tome a decisão que Ele quer que a gente tome. É assim que nós iremos vencer. A matemática de Deus não é igual à nossa matemática. Para Deus, 2 mais 2 não são 4. Você fala: mas como, pastor? Ele não é assim. De 5 pães e 2 peixes, ele alimentou quantas pessoas? 5.000. E na outra vez, 3.000. Que matemática que é essa? De 5 pães e 2 peixes alimentar 5.000 pessoas? Faz um teste, vai no bairro ali, pega aqui no bairro, na praça, fala: hoje nós vamos distribuir pão e peixe para a turma. Só que você só compra 5 pães e 2 peixes. Você ia alimentar a multidão? Provavelmente não. Provavelmente porque também nós não temos fé para que isso aconteça. Mas Jesus tinha fé. E os discípulos falaram: mas Senhor, é uma multidão. E ele fala: faz o que eu estou mandando. E a Bíblia fala que ele deu graças a Deus, ao Pai, e ele alimenta então a multidão. E disso ainda sobraram 12 cestos cheios de pães. A matemática de Deus é essa. Não siga a voz do seu coração. A voz do seu coração é enganosa. Siga e toma as decisões pautadas no Senhor. Vamos para o terceiro aí. Já estou caminhando aí quase para a conclusão da mensagem. A fé também, ela direciona a nossa visão. Vamos ler o versículo agora de número 27, por favor. Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando também com medo, ou amedrontado com a cólera do rei. Antes, permaneceu firme, como quem vê aquilo que é invisível. Mas como que ele vai ver uma coisa que é invisível?
Moisés está sendo guiado por quê? Pela razão ou pela fé? Pela fé. Então a fé, ela direciona a visão. Você pode falar comigo? A fé direciona a visão. A fé faz a gente enxergar aquilo que os nossos olhos não estão vendo. E quando eu falo de olhos, é os nossos olhos mesmo carnais. A fé, ela muda, ela dá uma visão diferente daquilo que nós estamos enxergando. A fé, ela deve, melhor dizendo, ela deve mudar a nossa visão diante dos problemas que nós estamos enfrentando. A Bíblia fala aqui de maneira bem clara que ele abandonou o Egito, sem medo, não ficou com medo do rei, mas ele permanece firme como quem vê aquilo que é invisível. Ele podia ter focado no rei, ele podia ficar com medo do que poderia acontecer com ele, não, ele preferiu ficar firme nas coisas que Deus havia falado ao coração dele. Irmãos, isso determina se nós seremos abençoados ou não na nossa vida. Essa fé que traz a direção de uma nova visão, ela determina o nosso futuro. Se eu coloco a minha fé em Cristo, a minha visão muda. Você quer mais do que tudo que nós passamos nesses 2 anos? Incertezas, crises econômicas mundiais, aumento de combustível, aumento de alimento, desemprego crescendo, o mundo praticamente de ponta cabeça, os governantes sem direção do que podia fazer, coloca máscara, tira máscara, toma uma dose de vacina, agora já está indo para a 4ª dose da vacina, rolo, confusão, incerteza, medo, insegurança. Mas nós que servimos a Deus, a nossa visão tem que estar firmada em Jesus. Deus sustenta, irmãos, Deus sustenta as nossas vidas, e nós temos que crer dessa maneira. A nossa visão deve estar que maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Ou nós cremos, ou nós não cremos. Moisés fala que ele ficou firme naquilo que ele não estava enxergando. Imagine você, líder da nação de Israel, mais de 2 milhões de pessoas para você guiar num deserto. Tem que ter fé ou não? Eu com 100 pessoas já tenho que ter fé para caramba para governar uma igreja. Imagine 2 milhões de pessoas. Só os soldados que foram contados, que eram jovens acima de 25 anos, foram 600 mil jovens. Sabe o que é 600 mil, irmãos? É quase uma cidade de Ribeirão Preto. Não contaram crianças, não contaram adolescentes e não contaram os idosos. Por isso que eu chego nessa conta de quase 2 milhões de pessoas ou mais. Imagine num deserto, pastor Zé Roberto. Gado, ovelha, criança chorando de colo. Banheiro, você já pensou em banheiro no deserto? Que o ser humano, que a gente come, que a gente bebe, tem que sair uma hora ou outra, quer queira ou não. Imagina, Moisés enxergou aquilo que os olhos carnais não estavam enxergando. Ele enxergou a promessa que Deus tinha, e ele conseguiu guiar um povo durante 40 anos no deserto. 40 anos no deserto, porque ele saiu debaixo de uma promessa, que Deus ia levar eles até uma terra prometida. De 12 espias, 2 preferiram enxergar não com os olhos carnais, mas com os olhos espirituais. Você vai ficar do lado da maioria, ou você vai ficar do lado do Senhor? A decisão é sua. Peça ao Senhor: Deus, faz eu enxergar aquilo que os meus olhos carnais não estão enxergando. Há um contexto, mas Senhor, eu quero olhar naquilo que os meus olhos não estão enxergando. Por isso que Jesus, em Hebreus, ele fala que nós temos que olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus. Quando Pedro estava afundando, ali quando ele falou para o Senhor: Senhor, se é o Senhor, então faz com que eu possa ir até o Senhor.
Diz a Bíblia que ele começou a andar por sobre as águas, foi o segundo homem que andou por sobre as águas, e a Bíblia fala que ele começou a enxergar o quê? As ondas. Ele começou a falar, eu estou no mar, estou andando por sobre as águas. Quando ele coloca esse pensamento na mente dele, no coração dele, o que começa a acontecer com Pedro? Ele começa a afundar. Ele parou de ter a visão em Cristo, de colocar os seus olhos em Jesus. E quando nós tiramos os nossos olhos de Cristo, nós iremos naufragar na fé. Ou se você não entende naufragar, você vai afundar na fé. Você vai cair na falta de fé. E Deus não quer isso. Ele quer que você olhe para as coisas que estão além do seu olhar físico ou do seu olhar natural. Por último, vamos ler aqui o versículo agora de número 29. Diz assim a palavra: pela fé atravessaram o mar vermelho como por terra seca. Tentando-os, os egípcios foram tragados de todo. Por último aqui dessa mensagem, e talvez é o melhor ponto aqui para nós, é que a fé vence as nossas dificuldades. Você pode falar por último isso? A fé vence as nossas dificuldades. A fé deve vencer as nossas dificuldades. Qual que é a dificuldade que você tem hoje? A do povo aqui em si, ou de Moisés, eles tinham um mar, nesse fato aqui, tá? Eles tinham um mar na frente deles. Atrás eles tinham quem? Faraó, com seus cavalos, carruagens e, como diz na gíria popular, com sangue no olho para matar eles. Porque Deus havia passado com o exterminador e matou todos os filhos primogênitos. Todos os gados, ovelhas, toda a criação foi morta por esse anjo. Você acha que Faraó estava feliz? Ele queria de todo pegar o povo de Deus. E a Bíblia fala que a fé que eles tiveram fez com que eles vencessem essa dificuldade. Diz assim: pela fé atravessaram o mar vermelho como por terra seca. Tentando os egípcios foram tragados de todo. Sabe como que eles venceram a dificuldade? Pela fé. Quando Deus pede, aliás, quando Moisés pede socorro a Deus, sabe o que Deus fala para Moisés? Moisés, por que você clama a mim? Diga ao povo para que ele marche. E aí a palavra fala que Moisés pega o seu cajado, coloca por sobre as águas. Eu não sei como foi, irmãos, a Bíblia fala que ficou 2 paredões de água. E o povo passou com os pés em terra seca. Se fosse no século 21, se eu contasse essa história, você iria acreditar? Não ia. Você falou, pastor, está delirando. Como que vai atravessar um pedaço do mar por terra seca? E abrindo 2 paredões de água de cada lado. Irmãos, a gente vê o estrago que a água faz, não vê? Recentemente em Petrópolis agora, mais de 18 pessoas já foram mortas pelas águas. Mais de 2 milhões de pessoas passaram naquele pedaço ali de mar, com os pezinhos secos. Eles venceram as dificuldades através da fé. Imagina a adrenalina daquele povo, com criança, com senhor de idade, vamos correr que o Faraó vai nos pegar agora. E diz a palavra que quando eles atravessam o Mar Vermelho, começa a chegar Faraó com os seus soldados. E quando eles entram de todo no mar, o que acontece? Deus faz com que as águas retornem e matem afogado todos os egípcios. Eu sei que a história não é muito legal para a gente ouvir, né? Um monte de egípcios morrer, né? Ali afogados e tal, enfim, aconteceu dessa maneira. Mas eu quero que você traga para a sua vida, para o seu cotidiano. A sua fé tem vencido as suas dificuldades? Ou você tem enxergado os problemas e dificuldades maiores do que o Deus que você serve? O diabo, irmãos, ele é mestre para colocar isso na nossa mente. Ele é mestre. Gerar dúvida. Será que eu vou conseguir vencer essa dificuldade? Será que eu vou conseguir isso? Será que eu vou conseguir aquilo?
Será que eu vou ter vitória nessa área na minha vida? Será que eu vou ser curado de uma enfermidade? Será que eu consigo passar um mês com o salário que eu ganho? Será? E aí a fé vai cada vez ficando mais baixa. Tira o será e coloque: Deus, o Senhor está à frente da minha vida. Eu não sei o que vai acontecer, mas a tua palavra diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo. Que a fé em Cristo possa fazer com que você vença as dificuldades. Amanhã, quando você acordar, lembre dessa palavra. Lembre dessa palavra. Comece o seu dia diferente, dizendo: Senhor, eu não sei o que eu vou enfrentar hoje. Eu até sei às vezes, mas eu coloco o meu dia nas tuas mãos. Faz eu enxergar aquilo que os meus olhos carnais não estão enxergando. Que Deus faça isso na sua vida, irmão, irmã. Que você coloque a sua fé nele, na pessoa certa. Sabe que tem muita gente desviada das igrejas? Porque colocaram a fé num pastor, colocaram a fé em um líder, colocaram a fé num trabalho que tinha, colocaram a fé numa pessoa que prometeu em fazer ou em dar algo. E a fé colocada em homens, ela é errada. A nossa fé tem que ser baseada na pessoa de Jesus e na sua palavra. Não decida essa noite confiar em mim, no pastor, no irmão, não. Tome uma decisão de confiar em Cristo, naquilo que Ele prometeu, naquilo que Ele deixou registrado na sua palavra. Que você saia daqui com a mente diferente. E quando vierem os problemas, que você lembre que você deve viver não por aquilo que você vê, mas por aquilo que você crê. E nós cremos em Jesus, Ele é o Senhor das nossas vidas. Amém? Vamos orar ao Senhor. Antes que o louvor prepare aqui a canção, eu já quero aproveitar para ler os pedidos aqui dos irmãos que estão nos acompanhando pelo YouTube. Agora tem que usar esse trem aqui, irmãos, que eu não consigo enxergar mais direito. A Rosa para que Deus abençoe e dê saúde aos pastores e família. O Júnior Okabe para que Deus abençoe o culto. A Rosa pede oração pela família e para todos aqueles que precisam. A Mariana, ela pede oração pelo cunhado Júlio, pela Aline, pelos filhos desse casal, que é a Rafaela e o Johnny, por salvação e libertação. A Mariana também pede pelo cunhado dela, o Cleito, por salvação, e pelo futuro da mãe dela também, a Giselda Esther, para que Deus continue sendo o provedor dela. A Ruth Alves pede oração pela família, por ela e por todas as pessoas de Petrópolis, que perderam as suas famílias. O Dimas pede oração por cura e libertação da dona Mercedes, Alexandre, Osvaldo, Valdir, Gabriel, garoto Raul, Walter, pela família do Eduardo que perdeu o pai assassinado, é isso? Perdeu o pai assassinado essa semana, pelos empresários e pela vida dele. O Adão aqui, boa noite, o culto está abençoado. Luiz Carlos, fé e esperança em Deus sempre. Caroline pede oração pela família. E a Morgana pede oração pela sobrinha, acho que é Mace, que eu li aqui. Eu quero também orar por um advogado e contador, que era do Marquinho ali, do Cidinho, da Ana. Teve um infarto, acho que semana passada, e veio falecer hoje. Um homem de 50 anos de idade, veio a óbito, e a gente quer orar para que Deus console também, conforte a família deles. Vamos ficar em pé. Eu sei que vocês que estão aqui também têm pedidos. Vamos colocar diante do nosso Senhor. Agora uma coisa, irmãos, que nós precisamos entender, que Tiago ensinou quando ele escreveu a carta dele. Quando você for pedir alguma coisa com Deus, peça crendo. Tiago fala que tem muitas pessoas que pedem, mas não creem naquilo que está pedindo. São pessoas, que vivem naquele negócio do mar, que são agitadas pelo vento, vai para lá e vai para cá. Irmãos, coloque a sua fé em Jesus. Quando você for orar, pensa que você não está orando para mim, para qualquer outro homem, você está orando a Deus. Não
Não sou eu que preciso ouvir a sua voz, a sua oração. Deus vai ouvir, Deus vai responder, Deus vai fazer segundo a sua vontade acontecer aquilo que Ele quer que aconteça nas nossas vidas. E se não acontecer, Ele tem um propósito com tudo que Ele tem feito. Mas quando você for orar, tenha fé no seu coração, tenha fé. Em vários milagres, Jesus diz: a tua fé te salvou. A tua fé é da maneira com que eu me aproximo diante de Deus. Pode ser que muitas vezes vai determinar se eu vou ser abençoado ou não por Ele. Então chega confiando essa noite. Se for para chorar, chore. Se for para gritar, grite. Mas fala: Deus, eu confio no Senhor somente. Vamos orar e depois nós cantaremos uma canção. Senhor, nós agora apresentamos diante de Ti as nossas orações. Eu sei, Pai, que pregar sobre fé é fácil. O duro é nós vivermos pela fé. Mas não é impossível. É difícil, mas não é impossível. Quando nós colocamos os nossos olhos no Senhor, quando nós colocamos a fé somente em Ti, quando nós colocamos a fé na Tua palavra, que é a verdade. A Tua palavra, ela é fiel. A Tua palavra, ela é viva. O que o Senhor falou para nós, o Senhor há de cumprir. Quantas promessas nós temos na Bíblia, Senhor. Quantos milagres nós temos registrados daquilo que o Senhor fez e daquilo que o Senhor está fazendo no dia de hoje. Por isso nós nos aproximamos diante de Ti essa noite. Nós nos aproximamos do Senhor Jesus e clamamos a Ele: Senhor, venha ao nosso socorro, venha ao nosso favor, ó Deus. Quantas pessoas sofrendo à nossa volta. Ouve as nossas orações essa noite, atende ao nosso clamor, Senhor. Ouve, Senhor Deus, essa pessoa que está orando, essa mulher, esse homem, esse jovem, essa criança, aquele que está internado no hospital, aquele que está recuperando às vezes de uma doença em casa. Alcance agora essa vida em nome de Jesus. Aqueles que estão passando crise, problemas no casamento, aqueles que estão passando por problemas financeiros, aqueles que estão enfermos, cura em nome de Jesus essa pessoa. Que possamos nos aproximar de Ti, sabendo que o Senhor é um Deus poderoso, sabendo que o Senhor é o Deus que cura, que sara, que liberta, que restaura. O Senhor é o Deus que transforma vidas. Tu és o Deus que do nada faz tudo. Tu és aquele quem deu uma ordem para que as águas viessem a existir, e as águas vieram a existir. O Senhor é aquele quem disse: haja luz, e houve luz. O Senhor é o Deus poderoso. Que nessa noite, Pai, o Senhor envie uma palavra de vitória a cada um de nós. Aqueles que estão em casa acompanhando esse culto, alcança agora, Senhor, com a Tua mão poderosa, e que essa pessoa coloque a sua fé somente em Ti, Jesus. Senhor, tenha misericórdia de cada um de nós. Tira a incredulidade e coloque a fé em Cristo Jesus nos nossos corações. Nós pedimos: aumenta a nossa fé. Aumenta a nossa fé e a nossa confiança em Ti, em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar uma canção e depois nós encerraremos o culto. Cada vez que a minha fé é provada, Tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de Ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu
poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Aleluia. Amém. Antes de encerrar o culto, eu lembro sempre quando a gente vai fazer o trabalho missionário lá no norte de Minas. Todas as vezes a gente coloca um objetivo de cesta básica para levar para aquele povo. E aí vai chegando perto do dia que a gente vai viajar, o número de cesta básica fica bem abaixo daquilo que a gente planejou, da nossa meta. E parece uma coisa impressionante, irmãos, quando vai chegando na última semana, Deus começa a mandar além do que nós colocamos como nossa meta, como nosso objetivo. Nós fizemos a campanha do leite, estamos fazendo ainda, né, Dri? A gente começa a olhar e fala: Deus, de onde vem tanta provisão? O Dri falou com pessoas que nem servem a Deus, e ele conseguiu quanto? 200 litros de leite. Como, gente, se a gente está enfrentando crise econômica? Pela fé. Tudo acontece pela fé. Quando você pegar o seu salário do mês, ora, e tenha sabedoria para administrar também, né? Porque não adianta orar e sair passando cartão. Ora e fala: Deus, eu vou viver pela fé esse mês. Tem gente, irmãos, que vive com um salário mínimo de aposentadoria e não passa fome. É fé. Tenha fé. Senhor, eu preciso disso e eu coloco nas tuas mãos. E Deus vai operar os milagres na minha vida e na sua vida. Senhor, obrigado pela tua palavra. Despede agora os nossos irmãos e irmãs em paz, em segurança, e que essa palavra queime no coração de cada uma delas. Que possamos decidir andar pela fé e não por aquilo que os nossos olhos estão enxergando. Que o amor do Pai, a graça de Jesus Cristo, o Filho, e que as consolações do Espírito Santo sejam sobre nós hoje, para todo sempre. Amém. Deus abençoe você que está aqui, você que está em casa. Cumprimente quem está ao seu lado e vão na paz em nome de Jesus.